Graça e paz, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos começar o nosso culto de oração com uma oração, dedicando a Deus essa noite, esse momento, e começando a buscar Ele aqui como congregação. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma vez podermos estar aqui nessa casa de oração, buscando o Senhor, buscando a Tua face, Te adorando, Senhor, clamando a Ti, colocando perante o Senhor as nossas petições, as nossas necessidades. Senhor Deus, fala aos nossos corações através da palavra, recebe cada canção entoada aqui. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Atende as nossas orações conforme a Tua vontade. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, que Tu tens liberdade aqui em nosso meio, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor abrir a porta da possibilidade de podermos mais uma quarta-feira, mais uma noite, estar aqui em Tua casa para Te adorar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Coisas de lugar, fica à vontade. O teu perdão é completo.
lugar. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui nesse lugar. Em nossas vidas tu tens liberdade, Senhor. Age, tira de nós tudo que não te agrada, arranca de nós tudo que não te alegra e põe no lugar o teu Espírito Santo, a tua vontade. Nos empurra, Senhor, para o centro da tua vontade, Pai. O Senhor sabe como cada um entrou aqui nessa noite. Fala aos nossos corações. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Esse culto é para ti. Essa canção é para ti como oração. declarar isso. Santo, Santo, Santo. Feche os seus olhos um pouco. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Quero te ver.
declare santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Amém. Poder sentar? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. E a palavra de Deus diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua vida, todos os seus planos, porque Deus, ele continua o mesmo e ele tem cuidado de nós. Quero convidar o irmão Alexandre, ele vai fazer um momento de oração. Amém, boa noite, meus irmãos. Eita, esse boa noite nunca presta. Esse primeiro boa noite nunca dá para nada. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agora sim. É o mesmo problema de quando o Bruno pediu o amém. Foi um amém tão magrinho, como se não crescem no que estavam falando. Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você crê nisso? Amém. Completamente? Amém. Então ele está no lugar certo, ele está na hora certa, hora de agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz por cada um de nós. Eu tenho certeza que se você parar para olhar direitinho toda a sua vida, toda a sua trajetória, a mão de Deus esteve sempre presente. E é nosso dever estar aqui agradecendo a Ele e também apresentando a Ele toda a nossa ansiedade, aquilo que está no fundo do nosso coração, tirando a nossa paz, nosso descanso, derramando aos pés do Senhor e buscando nele todo o alívio, porque somente Ele cuida completamente de nós. Amém? Vamos começar com nossos pedidos. Quem será o primeiro? A irmã ali. Você diga seu nome para quem está de casa escutar e saber quem é que está falando. Boa noite, paz do Senhor, é Jerusa. Eu quero agradecer aos irmãos das orações da semana passada, que, como eu falei, lá em casa, no sítio está um pé de guerra. Estava, né? Porque essa semana foi uma bênção. Não teve nenhuma notícia ruim, assim, de briga, porque meus irmãos estão brigando, porque minha mãe está indo para o sítio. E dia 11 ela vem para a minha casa. Então, eu peço oração para que Deus me dê sabedoria para lidar com ela, depois de tantos anos. É a primeira vez que minha mãe vem na minha casa. E eu tenho que agradecer a Deus por isso. Para mim é uma satisfação de receber minha mãe, que me abandonou quando eu era criança no convento. Então, dia 11 vai ser como se fosse o meu nascimento, porque eu sempre quis ter minha mãe do meu lado. E Deus está me proporcionando isso. Então, eu peço oração para que corra tudo bem, porque a gente sabe que tem dificuldades, mas eu creio que Deus já está na frente, guiando. Então, eu peço oração por isso. Silvana, lá atrás. Boa noite, Silvana. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus por todas as bênçãos derramadas essa semana e durante todo esse período, né, que nós estamos em casa. Também eu queria fazer um pedido a uma amiga que me ligou pedindo para eu pedir aqui oração por ela. O nome dela é Jessie. E ela está pretendendo comprar uma casa. Que Deus abençoe, que seja no lugar de Deus. Que Deus abençoe a compra dessa casa, desse imóvel.
Diga seu nome aí, meu irmão, para todo mundo escutar. Antônio, boa noite. Aí foi forte agora. Agora foi forte. Então, queria agradecer, né, a Deus, né, porque até aqui tem nos cuidado da minha família. Há 2 meses que chegamos aqui em Recife sem conhecer nada, né, e Deus tem abrido as portas, né, começando pela essa igreja maravilhosa, o Bruno, que tem estado sempre aí dando um olá para nós. Então, que Deus possa abençoar e pedir oração aí pela minha vida profissional, né? Deus sabe tudo que a gente tem passado, sabe o motivo de estarmos aqui e que possa abençoar, assim, cada um. Amém. Irmã Carminha aqui. Meu nome é Carminha. Eu quero pedir que os irmãos orem pelo irmão de Celi. Eu estava conversando com o Eduardo e ele me falou que ele piorou. E quero também pedir oração pela irmã Zélia. Sexta-feira ela vai fazer cirurgia de catarata. Vamos orar. Mais alguém? Ali. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Odleide. Eu gostaria de pedir que a igreja esteja orando pela vida e recuperação de um amigo querido, o Wellington, que hoje passou por uma cirurgia, tirou um aneurisma, e pela mãe da minha neta, que está em tratamento sério contra um câncer. E meu cunhado também, pela recuperação dele, que sofreu um acidente isquêmico, né? Está aqui hoje conosco. E agradecer a Deus que, aos poucos, minha família está toda vindo para a casa do Senhor. Amém. Meu nome é Deise, esse é meu marido. Eu quero pedir a Deus, agradecer, porque ele teve um PC e, apesar de tudo, está tudo bem. E amanhã ele vai para o neuro e o médico vai decidir se ele vai operar a catarata ou não. Que seja a vontade dele, mas orar para que dê tudo certo. E obrigada. Amém. Alguém mais? A turma aqui do cantinho. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Eu queria pedir oração pela minha família, agradecer a Deus pelo meu trabalho. Especificamente, eu queria que os irmãos orassem por uma tia minha, onde ela é Gorete, e pelos seus filhos Fábio e Fagner. Que Deus abençoe aquela família. Estão precisando muito de oração, precisando do agir de Deus naquela casa. Pedir pelos meus colegas de trabalho e para onde quer que eu esteja sempre sendo um agente de transformação da palavra de Deus. Vamos orar. A gente veio aqui para orar, para derramar nossos pedidos, mas também para orar. Então, a gente vai ter um tempozinho de oração. Ore como você desejar, sentado, deitado, em pé, não importa, mas apresente a Deus os seus pedidos e os que foram apresentados aqui também. Mesmo que você não lembre o nome, mas lembre de alguma coisa e apresente a Deus os pedidos dos irmãos também. Vamos ter esse tempozinho. Depois eu vou encerrar com a oração. Nós teremos um louvor e a mensagem. Fique à vontade.
Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por que Tu nos trouxesse hoje aqui em segurança. Queremos primeiramente, Senhor, Te agradecer por tudo que és em nossas vidas. Tua presença é perceptível em cada ação, em cada circunstância, Pai, do nosso dia, da nossa semana. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão diária. Tu tens sustentado os nossos lares, Tu tens mantido nossas famílias e Te agradecemos porque percebemos a Tua mão operando em cada lar. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam hoje estar aqui presente conosco, Tu sabes a razão, mas que eles possam, junto conosco, Pai, continuar louvando o Teu nome, orando a Ti, clamando as Tuas ações. Queremos Te pedir, ó Pai, as Tuas bênçãos para aqueles que estão aqui e que apresentaram os seus pedidos. Que Tu possas, Senhor, estar cuidando de cada um deles, continuar a cuidar de cada um deles, de cada lar aqui representado. Que Tu possas estar sarando toda a enfermidade, que Tu possas estar indo na frente, resolvendo todo o empecilho, quebrando, Pai, todo o laço, que Tu possas estar cuidando dos Teus filhos ainda mais. Que as cirurgias, Senhor, possam ser orientadas pela Tua mão, que as ações, as portas de trabalho possam ser abertas, que Tu possas, Senhor, estar cada vez mais presente no nosso meio. Queremos Te buscar incessantemente, queremos estar cada vez mais na Tua casa, Te louvando e Te engrandecendo. Abençoa o Teu povo aqui reunido e reunido em todas as Tuas igrejas, que nesse momento clamam o Teu nome. Inclina, Senhor, Teus ouvidos e ouve a oração do Teu povo e faz conforme a Tua vontade as Tuas ações no nosso meio, mesmo que não batam, Senhor, com o nosso desejo. Confiamos que o Teu querer é bom, perfeito e agradável e infinitamente melhor e maior do que o nosso querer e que o nosso desejo, que aquilo que está nos motivando, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando? Quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. Tem uma frasezinha que é bem clichê, né? Que o pessoal sempre fala assim: eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas nada, é uma realidade. Eu não sei o que você passou durante a sua semana, qual é a sua luta, o que anseia o seu coração, que almeja, os teus desejos, os teus sonhos, as tuas metas. Agora, uma coisa eu sei o que a palavra me ensina. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a irmã vai dizer: como assim? Meu esposo teve um acidente. Meu esposo está passando por um momento difícil. O irmão de Gisele. Não me perguntem como. A gente não consegue compreender tudo ao nosso redor. A gente está olhando um pedacinho de uma obra-prima que é gigante. É como se a gente tivesse com os nossos olhos enfiados dentro da tela da televisão. A gente só está conseguindo enxergar aquilo que está bem perto dos nossos olhos. Mas um dia nós estaremos com Deus na distância correta e vamos enxergar a obra-prima toda. E aí realmente a gente vai cair na real e vai dizer: tudo cooperou para o meu bem. E é isso que essa canção declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso. Coloca a tua fé nisso, tua esperança nisso. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que esteja doendo, mesmo que aos olhos humanos seja impossível, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, você ama a Deus? Eu amo a Deus.
a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Declare todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Poder sentar. E a palavra está com o nosso irmão Alexandre. Passei o dia hoje pensando sobre um pouco da minha família. Não sei se os irmãos sabem, mas a minha família é um pouco grande, né? Não minha família, o núcleo familiar mais próximo. Eu só tenho um irmão, mas eu cresci com 11 tios e tias só da parte da minha mãe e mais alguns da parte do meu pai. Da parte do meu pai eu tenho primos que são quase da idade do meu pai. Então, uma família bem extensa do interior. E cada tio e tia desse tem 2, 3 filhos. Então, muito primo, muito tio, muita tia. E eu fico imaginando como foi criar esse povo todo dentro de uma casa, que as idades são todas muito próximas uns dos outros. E eu só tenho um filho, então para mim a criação de um filho é mais tranquila. Eu não estou falando nem em relação à parte financeira, que a gente sabe que é pesado a criação, mas eu estou falando mais na parte de criar mesmo, de educar, de cuidar dessas crianças todas. Silvana está aí com 3, né, Silvana? E eu fico imaginando esses 11 meninos dentro de uma casa. Então, quando um ganhava alguma coisa, eu quero também.
Eu lembro quando eu era pequeno, eu e meu irmão, quando davam um presente para um, tinha que dar para o outro também, porque ia ficar aquela briga querendo o presente um do outro, mesmo se eu não gostasse do que ele ganhou, mas porque ele ganhou alguma coisa, eu queria também ter aquilo ali. Imagina isso numa casa com 11 crianças, cada um numa faixa etária diferente. E é complicado essa criação, porque são 11 personalidades diferentes. Eu tenho, não só fisicamente, meus tios se diferenciam uns dos outros. Eu tenho minha mãe é muito branca, eu tenho uma tia bem morena que parece uma índia, eu tenho outra bem aloirada. Então, não só a diferença física, mas a diferença de personalidade. São muito diferentes uns dos outros. E como é que você consegue levar isso numa boa? Porque a nossa meta de criação é única. Eu tenho que dar amor a todos os meus filhos de igual modo. Mas o problema é que a gente não consegue entender que a grande coisa disso são as diferenças. A gente tem um entendimento errado em relação ao tratamento, que a gente chama de isonomia, os direitos dos iguais. Juridicamente, a isonomia ela se define como tratar os iguais de forma igual, mas tratar os diferentes de forma diferente na medida das suas diferenças. Um exemplo disso é o tratamento que a justiça dá para o empregado e o empregador. Eles são totalmente diferentes e o empregador, juridicamente, pode muito mais do que o empregado. Então, para compensar isso, eu dou mais direitos ao empregado do que ao empregador, por ele por si só ser mais forte em várias formas. A questão da isonomia, ela trata muito disso, de tratar os diferentes de forma diferente. Então, erram os pais que querem tratar os seus filhos todos de forma igual, porque eles são diferentes e Deus os fez diferentes para isso. Mas aonde é que eu quero chegar com essa conversa? Eu quero que hoje a gente entenda a maneira como Deus age individualmente em nossas vidas, por sermos seres diferentes e precisarmos das ações de Deus de formas diferentes. Eu gosto muito quando a Bíblia trata da multiforme, a multiforme graça, a multiforme sabedoria, a multiforme maneira de Deus agir, as várias formas que Deus tem para agir em cada um de nós, segundo a sua soberania. Eu queria inicialmente que a gente abrisse lá em Atos, capítulo 12. Atos 12, nós leremos do versículo 2 até o versículo 11. Atos 12, 2 a 11. Pode pegar do versículo 1, por favor? Pronto. Então, do 1 ao 11, nós leremos. Atos 12. Se você não encontrou ainda, não tem problema, pode acompanhar pela projeção. Não tem problema algum. Atos 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. E de tudo o que o povo dos judeus esperava. Essa história da libertação de Pedro é excepcional. Ele estava preso, o anjo aparece e liberta e sai abrindo as portas e ele sai ileso da situação. Mas não sei se os irmãos perceberam que logo no começo a gente falou de Tiago. O que foi que houve com Tiago? Morreu. E a Bíblia só relata isso. Quem era mais importante, Tiago ou Pedro? Em termos de direitos e isonomia, quem era mais importante, Tiago ou Pedro? Pedro ou Tiago? Por que Deus agiu assim com Pedro e não agiu com Tiago? Se fosse o contrário, imagina, Pedro é preso, Tiago ainda vivo, Pedro preso, sai da prisão de uma forma milagrosa desse jeito, os anjos indo lá abrir porta, derrubar cadeias, e ele sai livre disso, e ele não acredita. Isso chega no ouvido de Tiago, esse testemunho de Pedro, e diz: caramba, Deus é maravilhoso. E quando a prisão viesse para Tiago, o que naturalmente ele ia achar? Vai acontecer comigo o que aconteceu com Pedro. Se Deus fez isso com Pedro, por esse testemunho que ele está dando, vai fazer comigo também. Só que no caso de Tiago foi diferente. A Bíblia só fala que ele morreu à espada. Herodes passou-lhe a espada e ele morreu. É isso que eu estou querendo que a gente entenda. O agir de Deus na nossa vida, de forma diferente. Deus não tem obrigação nenhuma de agir na minha vida do mesmo modo que age na sua vida. E esse é o problema da gente basear a nossa vida em testemunhos dos outros. Eu não quero dizer com isso que os testemunhos não têm a sua importância. Lógico que tem. Os testemunhos, eles servem para nos encorajar, para aquecer a nossa fé e para nos levar a ver as ações de Deus na vida do irmão e enxergar a possibilidade de Deus agir do mesmo modo na nossa. E para aí. Nós não sabemos lidar com isso desde criança. O caso do brinquedo, quando um irmão ganha, o outro quer também, mesmo que não queira, não goste nem do que o outro ganhou, mas quer ter também, porque a gente quer sempre ter do mesmo modo que o outro tem. A gente não entende e não é criado para entender que o agir de Deus conosco é diferente e tem que ser diferente. Porque somos pessoas diferentes e estamos dentro de propósitos diferentes na obra de Deus. E quem manda na obra é Ele. É Ele quem decide. A última palavra sempre será dele. Então, através desse exemplo de Tiago e Pedro, a gente entende que Deus aprove levar Tiago e Deus quis soltar Pedro. Por que razão? Plano de Deus. Isso é completamente aplicável na nossa vida. Por quê? Quantos testemunhos de cura nós já vimos? Quantos testemunhos de renovação de vida, de mudança de vida nós já vimos? Quantos testemunhos de pessoas que não tinham nada e passam a riqueza, que nós já percebemos isso? E nós queremos isso para nós também. Tem igreja que usa isso como carro-chefe, as bênçãos dos outros para atrair
mais pessoas para si. Mas qual é a obrigação que Deus tem de atender os nossos pedidos? Qual é a obrigação que Deus tem de fazer com a nossa vida conforme Ele faz na vida dos outros? A multiforme graça de Deus está justamente aí, em entender o que eu individualmente preciso e agir individualmente da maneira que eu preciso. Me tratar de uma forma individual de como eu preciso. Por isso que as bênçãos que ocorrem na vida de Bruno não necessariamente vão ser as bênçãos que vão ocorrer na minha vida. As ações de Deus na vida da irmã Silvana não necessariamente vão ser as mesmas ações da minha vida. É claro que, assim como nós criamos nossos filhos sobre o intuito maior de amá-los e cuidar dele, Deus tem um intuito maior em nossas vidas, que é nos salvar e cuidar de nós. A gente leu no começo que devemos lançar sobre ele nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Mas não devemos esperar que Deus faça conforme a nossa vontade. Não devemos esperar que Deus haja conforme o nosso querer, porque Ele agiu assim com fulano ou com beltrano. Ele vai agir conosco da maneira que nós precisamos. Efésios 3, de 8 a 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Não só a graça de Deus é multiforme, como a gente pode ler lá em 1 Pedro 4, 10. Coloca aí para a gente ler. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não só a graça de Deus, o favor imerecido, o seu modo de agir com graça em nossa vida, ele é multiforme, de forma diferente, como a sua sabedoria, ele é também de multiforme, de várias formas de revelar a sua sabedoria em nossas vidas. E isso está bastante claro lá em Isaías 55, 8 e 9. Que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não conseguimos entender a dimensão de Deus, porque nós temos, por uma limitação própria nossa, dado características humanas a Deus e aos seus caminhos e aos seus pensamentos. Mas a sua multiforme sabedoria faz com que Ele trilhe multiformes caminhos para cada um de nós. Nós temos histórias de vida diferentes e ações de Deus diferentes, gerando experiências diferentes. Não baseie a sua fé nas experiências dos outros. Use essas experiências como encorajador para buscar cada vez mais a Deus. Motivadores para buscar as ações de Deus, porque Ele age na vida do outro e pode agir na minha. Mas que eu entenda também que o agir dEle é dEle. E Ele vai agir como Ele quer, do modo que Ele quer em nossa vida. Da maneira que nós precisamos e não da maneira que nós queremos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Que nós possamos, Senhor, a cada dia reconhecer a Tua soberania em nossas vidas e que tudo que Tu fazes por cada um de nós é bom, perfeito e agradável. Reconhecer nossas diferenças e saber que por Tu nos amares, Tu nos trata também de forma diferente, tratando a cada um de nós como cada um tem que ser tratado, ensinando lições próprias para cada um.
Que não possamos, Senhor, estar almejando as bênçãos e as experiências do outro, mas que possamos construir nossas próprias experiências contigo. Leva-nos em paz para as nossas casas, para os nossos lares. Nos dá um resto de semana abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém.